Eu fui a Hiroshima na primeira reunião do G7 e no encontro com a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, ela dizia que o Brasil não passaria de 0,8% de crescimento do PIB. Isso era alardeado pela imprensa brasileira, era alardeado pela Faria Lima, e aos poucos a gente foi preparando o Brasil para surpreender o mundo que pensava assim e surpreender muita gente aqui no Brasil que pensava assim, e a economia cresceu 2,9%. Este ano aconteceu a mesma coisa. Os de sempre, os pessimistas de sempre, começaram a dizer que o Brasil ia ter um crescimento no máximo de 1,5%, porque não havia credibilidade no Brasil, não havia confiança na política fiscal, e nós outra vez estamos surpreendendo os pessimistas, porque o crescimento certamente ultrapassará a 3%. Eu estou citando esses números porque a economia real, ela sempre pode ser maior do que a economia teórica, do que os discursos fictícios de uns chamados especialistas, que de especialista não tem nada, são muito mais especuladores do que especialistas, que estão sempre jogando a economia brasileira para baixo, sempre desacreditando na economia. Eu, quando o Meirelles era meu presidente do Banco Central e o Guido era ministro da Fazenda, eu sempre chamava a atenção deles para que eles não conseguissem olhar apenas a chamada macroeconomia, mas que eles tivessem a sensibilidade de olhar para uma coisa que até então não era muito vista, que era chamada a microeconomia. Porque muitas vezes é a microeconomia que faz a macroeconomia funcionar. E aí eu aprendi, Armando, um discurso de dizer que muito dinheiro na mão de poucos significa concentração de miséria, significa analfabetismo, significa desnutrição, significa desemprego, significa tudo que não presta. Ao contrário, pouco dinheiro na mão de muitos significa o desenvolvimento mais equânime de uma sociedade. Eu aprendi mais, Armando, possivelmente no tempo que você era presidente da CNI. Ou seja, muitas vezes o empresário, ao pagar o salário do trabalhador, isso acontece com o Alckmin, isso acontece com a Anísia, isso acontece com o presidente do SESI, isso acontece com você e acontece comigo. Toda vez que a gente vai pagar o salário para alguém que trabalha para a gente acha que o salário é muito. Ao mesmo tempo, a gente costuma dizer que a figura mais importante no mundo é o consumidor. Porque é o consumidor que nos dá alegria quando ele compra o nosso produto, na loja, na fábrica, no campo. Então, quando a gente for pagar o salário, Armando, daqui para frente você aprenda isso. Você olha a pessoa que você está pagando o salário como seu consumidor. Ele não é apenas seu empregado, ele é o seu consumidor, porque você tem que estar torcendo para que ele possa comprar o produto que ele está fabricando na sua fábrica, porque é isso que vai fazer a sua fábrica crescer, é isso que vai poder dinamizar a economia. E eu sempre valorizo muito a chamada microeconomia, porque quando o dinheiro começa a circular, num sistema capitalista não tem outro milagre a não ser esse. O dinheiro precisa circular na mão de muito mais gente, para que esse dinheiro possa significar crescimento econômico, distribuição de riqueza e melhoria da qualidade de vida das pessoas. É exatamente isso. É exatamente isso que está acontecendo no Brasil. Hoje eu vi uma coisa importante aqui na fala do Albano. Foi uma das poucas vezes, nesses últimos 20 anos, que eu vi um empresário falar da indústria sem precisar atacar o agronegócio.
Ou seja, porque nós não temos que ver o agronegócio como inimigo. É importante que a gente não veja o agronegócio como uma coisa atrasada. É importante que a gente tenha consciência da quantidade de tecnologia que tem num grão de soja, que tem num grão de milho, a quantidade de investimento em genética que tem no frango, que tem na carne de boi, que tem na carne de porco. Olha, na medida que eles crescem, é importante que a gente aprenda para a gente saber como colocar inovação nos nossos produtos para a gente ser mais competitivo. Eu quero que o agronegócio continue crescendo e causando raiva no deputado francês que hoje achincalhou os produtos brasileiros, porque nós vamos fazer o acordo do Mercosul nem tanto pela questão de dinheiro, nós vamos fazer porque eu estou há 22 anos nisso e nós vamos fazer. E se os franceses não quiserem o acordo, eles não apitam mais nada, quem apita é a Comissão Europeia. E a Ursula von der Leyen tem procuração para fazer o acordo e eu pretendo assinar esse acordo este ano ainda. Tirar isso da minha pauta e aproveitar o acordo estratégico que nós fizemos com a China, que é o mais importante acordo de acesso a novas tecnologias que esse país já fez. É o mais importante acordo de acesso a nova tecnologia que esse país já fez, que vai da inteligência artificial à tecnologia espacial. Ou seja, numa demonstração de que o Brasil não quer continuar sendo pequeno, a gente não quer continuar sendo um país em via de desenvolvimento. Eu dizia para o Alban, se prepara, Alban, porque o próximo passo nosso é a Índia. Eu quero fazer uma mega reunião empresarial na Índia com muitos empresários brasileiros e uma mega reunião da Índia no Brasil com muitos empresários indianos, para a gente aproveitar a possibilidade de mercados ascendentes, de mercados não viciados, de mercados não carimbados, para que a gente possa colocar a indústria brasileira lá dentro, para que a gente possa fazer parceria com a indústria de inovação que o Brasil tem. É esse país que tem que dar certo se ele for pensado assim. Se esse país for pensado pequeno, esse país não vai dar certo. Vai ficar sempre pouco, vai ficar sempre crescendo pouco, vai ficar sempre... Há quanto tempo que a gente não cresce? A última vez que esse país cresceu, Armando Monteiro, a última vez que esse Brasil cresceu para valer foi em 2010, quando eu deixei a presidência da República. De lá para cá esse país caiu. Ele voltou a crescer agora. E por que ele voltou a crescer agora? Porque, para mim, política econômica não é concentração de riqueza. Política econômica é distribuição de oportunidades para 210 milhões de habitantes, que tem que ter uma combinação de vários fatores. Não é a indústria brigar com o agronegócio, a indústria brigar com o comércio, não. Nós juntos é que poderemos crescer e fazer a diferença nesse país. Veja o que aconteceu na América do Sul. Depois que nós deixamos o governo, você vê que a América do Sul foi um pouco deteriorada. Eu lembro que quando eu cheguei na presidência em 2003, a gente tinha um comércio, um fluxo de comércio com a Argentina de apenas 7 bilhões de reais. E eu lembro que quando eu deixei em 2010, a gente tinha exatamente 40 bilhões de reais, de dólares. Ou seja, numa demonstração de que nós é que temos que acreditar em nós. E eu quero fazer tudo isso sem brigar com os Estados Unidos. Eu não quero saber se o presidente é o Trump, o Biden, o Obama, ou o Clinton. Eu quero saber o seguinte: o Brasil tem interesses soberanos, ele tem interesses soberanos, e os nossos interesses têm que convergir. Naquilo que houver diferença, a gente tranca a cara e não faz negócio. Mas há quanto tempo que ele não investe aqui no Brasil? Há quanto tempo, Arnaldo Jardim, há quanto tempo a indústria automobilística não fazia anúncio de investimento novo? Há muito tempo. Bastou vir a China fazer investimento aqui, eles anunciaram no único mês 130 bilhões de dólares de reais de investimento nesse país. E nós tivemos no único mês anúncio de 539 bilhões de reais de investimento na indústria de alimentação, na indústria de papel e celulose, em vários outros setores, na indústria de celulose, na indústria de aço, na indústria de tecnologia de informações. Ou seja, na hora que a economia começa a crescer, as pessoas começam a investir. Esse é o papel do governo.
Esse é o papel do governo, é criar condições para que as pessoas acreditem que as coisas vão acontecer e as coisas acontecem.